Salmo 62. Quando você ler o texto bíblico, perceba as repetições. Sempre que houver uma repetição, é uma ênfase que o autor bíblico quer dar. Diferente do português, por exemplo, em que as repetições às vezes revelam uma falta de vocabulário, aqui não, é ênfase. E nesse salmo, 4 vezes nós encontramos somente em Deus. Só Ele, como no verso 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Verso 2, só Ele, a minha rocha. Verso 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Verso 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Quem é Deus para você? Como você olha para Ele? Como você o identificaria na sua vida? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E hoje nós vamos refletir quem é Deus para nós. Como nós estamos nos relacionando com Ele? Nesse clamor e nesta súplica, mais uma vez em meio a perseguições e dificuldades, Davi diz quem é Deus. Privilégio poder estar com você para estudarmos a Bíblia juntos, meditarmos. Você sabe que eu tenho dito isso, né? A Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. O processo de composição do texto tinha tudo para dar errado. 1500 anos do primeiro livro até o último ser escrito. 40 autores, 3 idiomas. Imagine. E você tem aqui um compêndio, uma biblioteca, 66 livros, onde você tem harmonia total. E o maior poder de que a Bíblia é um livro sobrenatural é o poder transformador. É que quando eu leio, algo acontece dentro de mim. Por isso, quero convidar você a meditar comigo no Salmo 62. Desses contextos que a gente tem trabalhado nos últimos momentos, aí nos últimos salmos, né, em que a gente vê uma identificação muito grande de um homem que está sendo perseguido, um homem que tem problemas, um homem que tem dificuldade e que abre o coração para Deus, e nós nos identificamos com os desafios que Davi teve. No Salmo 62, como eu mencionei na introdução, se você quer entender bem um texto bíblico, procure as repetições. Essa é uma das táticas aqui. Palavras que se repetem, expressões que coincidem. E a gente tem 4 vezes, 2 vezes a mesma expressão e 2 expressões e mais uma 2 vezes de novo, que tem o mesmo significado. Somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, diz o verso 1. No verso 5 ele repete, como a gente tem uma composição musical, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Como se numa música ele estivesse repetindo a frase para enfatizar que não há nada, não há ninguém, não há nenhum outro caminho. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Eu me calo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós já lemos em outro salmo, voltando só para a gente identificar o Salmo 46 e o verso 10. Aquietai-vos. E agora o salmista diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Eu me calo diante daquele que pode todas as coisas. E depois, no verso 2,
Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. A repetição está lá no verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Então, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Lembra bem? Um texto bíblico se torna relevante quando nós aplicamos para a vida. Quando você está vivendo um momento difícil, quando você está diante das incertezas, das preocupações, diante dos clamores, diante das indecisões, diante da insegurança, quem te acalma? Quem te faz ficar em paz e dizer assim, aguarde, eu estou no controle. Para o salmista, somente diante de Deus, a alma dele ficava silenciosa. Quando você está diante das dificuldades, diante dos problemas, a minha pergunta é, quem é a tua rocha? Quem é a tua salvação? A rocha, aquele que sustenta, aquilo que faz com que, ainda que as ondas venham, que as dificuldades venham, eu permaneça firme. O fundamento da vida, da casa, o fundamento da sua família, aonde está? Para o salmista, somente em Deus. Diante das dificuldades, dos problemas e dos desafios, quem te salva? Quem te silencia? Quem te dá calma? Quem te mantém firme e quem te salva? Para o salmista, somente Deus, só Ele. Eu espero que, diante dos desafios, das dificuldades, dos problemas, das incertezas, das inseguranças, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê a paz e que o Senhor nos salve. É assim que o salmista começa esse salmo e é assim que ele enfatiza lá no meio, no verso 6, exatamente do 1º ao 6, e ele termina no 12º verso. Sequência. Verso 2, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Vou parar aqui um pouquinho porque quero retornar ao final do verso 2. Não será muito abalado. Essa expressão vai se repetir lá no verso 6, só que agora com uma outra ideia. Não serei muito abalado, diz o verso 2. E no verso 6, não serei jamais abalado. Vejam só, o expressar da confiança e da entrega muda das possibilidades. Não serei muito abalado. E no verso 6, não serei jamais abalado. Uma palavra que vem com dúvidas e depois uma palavra que vem com convicção. Quando você clama a Deus, ficam as interrogações? Quando você clama a Deus, ficam as dúvidas? É possível que sim, é possível. Mas que a gente desenvolva gradativamente uma entrega tão grande que a gente diga, eu confio em Ti e eu jamais serei abalado. Você passa por um problema de relacionamento, você passa por insegurança no seu trabalho, você passa por dificuldades em sua fé, na sua crença, você passa por um problema familiar com seus filhos, diga para o Senhor, eu confio em Ti
e jamais serei abalado. Na sequência, a partir do verso 3, ele explica o contexto de dificuldades que ele está passando. E aqui pelo texto, pessoas que o queriam destruir, pessoas que queriam dificultar a sua vida, pessoas que buscavam destruí-lo, só pensam em derribá-lo, da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Eles até elogiam, mas lá no fundo estão falando mal. Pessoas indignas de confiança. É possível que eu estou falando para você que já passou por essa experiência. Os Salmos repetem muito essa ideia de você confiar muito em alguém e de repente essa pessoa te deixar, te abandonar, ou essa pessoa trabalhar para te destruir. É o que o salmista está passando aqui. Pessoas que ele não deveria confiar. Pessoas indignas de confiança. Estou falando para você hoje que talvez esteja convivendo com essa situação. Pessoas que não são dignas de confiança. E isso tem te trazido angústia, preocupações, tristeza. Você tem dito, Senhor, somente o Senhor pode me sustentar. Somente o Senhor pode me dar paz. Somente o Senhor é o meu refúgio. Somente o Senhor é a minha salvação. Você passa por isso. Lá no verso 7, agora, ele vai dizer, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiei nele, confiai nele, ó povo, em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Gosto muito dessa expressão usada no Salmo, derramai perante ele o vosso coração. Abrir o coração, falar para ele o que você está passando, não fazer de conta, não esconder, derramar perante ele o vosso coração. Lembra que essa expressão na Bíblia, coração, sempre é usada para os nossos pensamentos, o nosso interior, a nossa mente. Então derrame diante de Deus o que você está pensando. Coloque, porque Ele é o nosso refúgio. O verso 9, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. As duas expressões, as duas palavras, as duas vezes em que a mesma palavra é usada, vaidade, dá o significado de vapor, de ar, de sopro. Esse é o significado dessa palavra na Bíblia. Somente sopro, vapor, são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Juntos eles são mais leves do que o vapor. Por isso, o salmista disse, eu não posso confiar nele, porque da boca bendizem, porém do interior maldizem. Alguém pode até te elogiar, pode até na sua frente fazer uma média com você, mas no fundo, pode estar querendo destruí-lo. Por isso, diz o salmista, eu não vou confiar. Não vou confiar porque são como vapor, são como o sopro, são vaidade. Mas em quem eu vou confiar? Naquele que nunca vai me deixar na mão. Aquele que não vai me abandonar. Verso 10, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não confie nelas. Ele disse, não confie nesses homens porque eles podem abandoná-lo. Não confie nas riquezas. Não confie.
Por quê? Porque elas podem ir embora. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração, porque você vai querer confiar nelas. E elas podem acabar, assim como a confiança naqueles homens que aparentemente te elogiavam, aparentemente estavam fazendo o melhor para você. No fundo, não estavam comprometidos com quem realmente você é.